Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, um dia bem agitado no Vasco, né? Há grandes atualizações aí quanto ao assunto do Vojvoda. O Vasco fez aí uma proposta para contratar o treinador. Também vamos falar do Pedro Raul, que já se despediu do Goiás e pode estar a um passo de ser novo reforço do Vasco. Vamos falar também do interesse do nosso clube em um volante que está no Atlético Mineiro. Tudo isso e muito mais, o vídeo está imperdível. Vamos falar também do Matias Galaza, Carlos Brasil. Vamos falar muita coisa, fique até o final, mas antes já vai deixando o like, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. Valeu sempre a galera que tá se inscrevendo aí, chegando aqui nova no nosso canal. Galera aí se inscrevendo todo dia entrando inscrito novo. Tamo junto. Valeu demais aí também quem tá compartilhando o nosso canal. Falta pouquinho pra gente chegar a 180 mil inscritos. Vamos que vamos. Ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão aqui no nosso canal. Vamos trazer sempre agora novidades do Vasco, né, cara? Esse período é um período de muita coisa acontecendo dentro do clube. Para você não perder nada, é aqui no nosso canal e já se inscreve aí. Bom, pessoal, o Coritiba tenta estender o empréstimo do meio-campista Matias Galaza. O jogador paraguaio que pertence ao Vasco esteve emprestado ao Coxa nessa última temporada para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coxa tenta estender aí o empréstimo do jogador por mais uma temporada, só que o Vasco, no entanto, deseja somente negociar o atleta em definitivo. Os clubes estão negociando aí essa possível transferência do Matias Galaza para o Coritiba. Jogador que tinha status para ser um dos grandes jogadores do Vasco, né, nos próximos anos, né? Chegou para a categoria de base do Vasco. Num primeiro momento, foi até bem com a camisa do Vasco, só que depois ele começou a desaparecer, cara. Nenhum treinador vinha dando sequência com o Matias Galaza. O futebol dele sumiu e ele também sumiu do Vasco, né, cara? Acabou indo emprestado para essa temporada lá para o Coritiba. Parece que o jogador agradou lá os diretores do Coritiba, que deseja a permanência do atleta aí por empréstimo. Só que agora o Vasco quer só vender o atleta, né? Não quer mais emprestar o jogador. E com certeza o Vasco tá certo, né? E o Vasco precisa também fazer dinheiro, né? É um jogador que eu acredito que não será aproveitado para a próxima temporada e o Vasco entende que pode talvez ganhar um dinheiro com o atleta, ele sendo vendido aí talvez para o próprio Coritiba ou talvez para algum outro clube que tenha interesse em comprar o Matias Galaza. O Vasco terá alguns retornos de jogadores aí que estavam emprestados a outros clubes, né? Como por exemplo o Vinícius, que esteve no Ituano, muito possivelmente deverá voltar ao Vasco e ser emprestado novamente para algum outro clube aí na Série B ou talvez na Série A do Campeonato Brasileiro. Por ele ter ido bem com a camisa do Ituano, pode ser que algum time da Série A demonstre um certo interesse na contratação do Vinícius aí e o jogador ser emprestado mais uma vez pelo Vasco ou quem sabe até mesmo ser vendido se aparecer algum clube querendo bancar a contratação do jogador. Deixa aí nos comentários se você aproveitaria aí o Matias Galaza e também o Vinícius. O Matias Galaza sendo a notícia principal, né? O Coritiba interessado no seu empréstimo por mais uma temporada. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado da bola e do Vasco, né, cara? Mas antes de começar o mercado da bola, tem uma notícia rápida envolvendo o Carlos Brasil, cara. Ele que era diretor executivo do Vasco aí no mandato do Jorge Salgado, ele voltou para a categoria de base e será gerente da base do Vasco novamente, né, cara? Ele que fez um péssimo trabalho aí à frente do Vasco nessa temporada e com certeza a 777 Partners sabia que ele não tinha a mínima capacidade para continuar trabalhando nos profissionais do clube, né? O Vasco que demitiu o ex-gerente que estava trabalhando na base e voltou aí, meio que regrediu o Carlos Brasil novamente para a categoria de base, né? Ele que estava aí, como eu disse, atuando nos profissionais, responsável pela montagem desse elenco fajuto, fraco, que foi aí esse elenco de 2022 na Série B, responsável por grandes erros que aconteceram no Vasco nessa temporada. O principal deles, na minha opinião, foi a contratação do técnico Maurício Souza, que poderia ter custado o acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Erros atrás de erros, várias contratações que deram errado com a camisa do Vasco. Mostrou ser um péssimo profissional e, na minha opinião, nada mais justo do que ele sair sim do time principal do Vasco, né? Sumir, né? Não tem análise nenhuma desse cidadão na montagem do elenco do Vasco aí para 2023. E por falar em montagem do elenco do Vasco, né? O Vasco segue aí monitorando a situação do técnico Vojvoda. O Vasco que deseja montar logo seu elenco para 2023, mas antes disso precisa aí da contratação de um treinador e o Vasco só trabalha com a possibilidade, né? Que é o técnico Vojvoda. Inclusive, ele teria dado um
prazo ao Fortaleza, né, que foi o seu clube aí nessa temporada, de 7 a 10 dias para pensar aí no seu futuro. Ele diz que não é fácil, não é decisão fácil e que vai pensar com mais calma, com a cabeça fria sobre o seu destino. Hoje à tarde surgiu informações que o Vasco, o próprio Fortaleza e o Santos teriam feito propostas aí concretas ao treinador. O treinador está com a proposta do Vasco nas suas mãos e vale ele decidir onde ele quer treinar, né? E tá nas mãos o famoso menu, né, cara? Ele pode escolher o que ele quiser, o time que ele quiser, porque praticamente todos os times aí do Brasil estão interessados no Pablo Vojvoda e com certeza ele vai poder escolher onde quer trabalhar. Se ele escolher o Vasco é porque o projeto da 777 Partners é um projeto muito sólido, é um projeto que teria tentado mais ainda o treinador, né? E pode ser que ele escolha o Vasco, né? Além de, claro, o Vasco tem mais dinheiro hoje do que o Santos e o Atlético Mineiro, que também são times interessados no técnico Vojvoda. Pode ser que o Corinthians também surja aí com uma grande possibilidade para o técnico, já que eles também estão sem treinador, estão buscando um outro técnico aí no mercado, né? Além, claro, do próprio Fortaleza, que é o clube que ele conhece, o clube que ele levou novamente a Libertadores. Na minha opinião, o Vasco já tem que começar a trabalhar com outros nomes, porque em caso de uma negativa do Vojvoda, o Vasco já tem que ter, pelo menos, um pouco mais encaminhada a contratação de um outro técnico e que seja um técnico aí de qualidade. Na minha opinião, o meu grande sonho seria ver o Marcelo Gallardo aqui no Vasco, né? Na minha opinião, seria o melhor nome possível, ex-técnico do River Plate, só que de acordo com algumas informações de alguns jornalistas, ele teria pedido cerca de 2 milhões de reais por mês para treinar algum clube aqui no Brasil, né? É um pouco salgado, né? Eu acho que vai ficar bem complicado o Vasco de investir nesse treinador e, claro, pagar 2 milhões por mês é muita grana para um treinador, na minha opinião. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver o Vojvoda como técnico do Vasco. Proposta, ele parece que já tem a proposta do Vasco em mãos. Bom, outra situação difícil aí para o Vasco tentar a contratação é do meio-campista Terans. De acordo com o jornal Lance, o Vasco teria que investir cerca de 232 milhões de reais para contratar esse jogador, já que a multa do meio atacante uruguaio para times brasileiros seria aí esse valor, cara, uma quantia totalmente fora da realidade para qualquer clube aqui no Brasil. Nenhum time aqui do Brasil vai pagar 232 milhões para contratar o Terans, né? O que vale aí é o Vasco negociar com o Atlético Paranaense um valor que pode ser significativo para o clube e também que possa caber no bolso do Vasco, né? A princípio, o Atlético Paranaense gostaria de vender o jogador por 25 milhões de reais. Ainda não temos uma confirmação se essa informação é verdadeira, mas vamos aguardar aí ver se o Vasco vai insistir nessa contratação. A multa rescisória do atleta, sem chance de qualquer clube aqui no Brasil pagar. Bom, e outra novela que segue se arrastando é a do Pedro Raul. Essa muito possivelmente deverá ter um desfecho positivo para o Vasco. O jogador já se despediu aí do Goiás e não é mais jogador do clube goiano. O Vasco está disposto a pagar aí os 3 milhões e meio de dólares, aproximadamente 18 milhões de reais, pelo atacante junto ao Kashiwa Reysol, clube japonês que detém os direitos do camisa 9. O jogador está vendo com bons olhos um retorno ao Rio de Janeiro, mas até o momento não aceitou nenhuma proposta. O jogador está discutindo com seus empresários qual o melhor caminho, né? Ele também tem proposta de outros clubes aqui do Brasil e pode ser que o Vasco seja aí, quem sabe, a nova casa do Pedro Raul. Muito possivelmente, essa semana será definido aí o destino do jogador, né? Jogador que foi o vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro e com certeza é um jogador que agrada a praticamente todos os torcedores vascaínos. Chegaria para ser o 9 mesmo, titular do Vasco na próxima temporada. Na minha opinião, é um baita reforço. Eu acredito que ele está mais próximo, sim, de fechar com o Vasco do que qualquer outro clube aqui no Brasil, na minha opinião. Vamos torcer para que dê certo. A informação é que ele viajará para o Rio de Janeiro e pode ser que seja tudo definido essa semana e ele acerte com o Vasco, voltando a jogar no futebol do Rio de Janeiro. Ele que já passou pelo Botafogo, anteriormente Atlético Goianiense, esse ano jogou no Goiás, além de também ter atuado fora do Brasil, no Kashiwa Reysol e no Juárez, lá do México. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, o Vasco estaria interessado na contratação do volante Jair do Atlético Mineiro, jogador que é peça importante do Galo desde 2019, vem despertando interesse de alguns clubes aqui no Brasil. O Vasco, São Paulo, Grêmio e Fluminense estão monitorando aí a situação do atleta de 28 anos. O Atlético não terminou bem essa temporada, né? E com certeza pode ser que o Jair seja um dos jogadores que o clube entende que pode negociar aí para a próxima temporada. O Galo, que não anda nada bem das pernas financeiramente, pode ser que queira fazer caixa com venda de jogadores, né? Essa informação saiu aí do site
Essa informação saiu do TNT Sports e pode ser que o Vasco sim vá atrás desse volante, o Jair, que na minha opinião será uma baita contratação, um volante de muita qualidade, cara. Apesar de não ter feito uma grande temporada, assim como o time todo do Galo não fez em 2022, mas com certeza seria jogador para ser titular em todos esses clubes aqui que ele foi especulado, né? No Vasco, no São Paulo, no Grêmio, também no Fluminense. Na minha opinião, o Vasco poderia sim insistir nessa contratação, já que a gente sofreu muito com volantes nessa temporada. Tínhamos somente aí o volante Yuri Lara como primeiro volante. Quando ele ficou de fora, o Vasco sofreu bastante, como foi exemplo naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Jorginho colocou o Carlos Palácio de primeiro volante. Deixa aí nos comentários se te agrada essa possibilidade do Vasco contratar o volante Jair do Atlético Mineiro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Tamo junto. Saudação vascaína a todos. E é nóis.